Olá, eu sou a professora Lidiane e na nossa videoaula de hoje, da disciplina de controladoria, nós vamos fazer a resolução de algumas questões do capítulo 1 do livro Controladoria, da autora Clara Pellegrinello e Silva Fisch, tá? Então, no final do capítulo 1, você vai encontrar essas 5 questõezinhas que nós vamos estar resolvendo na aula de hoje. Então, vamos lá. A primeira questão, ela pede para assinalar as alternativas corretas. Então, vamos ler cada uma das alternativas e identificar quais estão erradas e quais estão corretas, né? Tendo em vista que ele diz que são as alternativas corretas, né? Então, nós temos mais de uma opção correta. Na alternativa 1, diz assim: uma empresa põe em ação recursos econômicos para atender aos objetivos definidos por sua direção para produzir riqueza, mesmo que não implique utilidade social. Encontrei o errozinho aonde? Logo no final, quando ele diz que mesmo que não que não implique utilidade social. Nós vimos que toda empresa ela tem objetivos sociais e objetivos econômicos. Então, a geração de riqueza está associada aos objetivos econômicos. E os objetivos sociais, eles têm relação com o quê? Com a utilidade social, ou seja, como essa empresa vai atender a necessidade daquele mercado no qual ela está inserida. Então, toda empresa ela tem que ter uma razão de existência. Ela existe para preencher uma lacuna, uma necessidade no mercado. Então, toda empresa tem utilidade social, tá bom? Então, essa primeira alternativa aqui está errada. Segunda alternativa, recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos são escassos? Corretíssimo, né? Nós vimos que toda empresa ela trabalha com recursos escassos. Quanto menos ela se utilizar desses recursos e produzir mais, o que acontece? Mais eficiente ela vai se tornar. Então, toda empresa ela é formada aí por pessoas, né? Por recursos humanos, por informação, por recursos físicos, né? Por tecnologia, entre outros, né? Então, a empresa sempre se utiliza aí de recursos escassos, dividido aí nesses 4 grupos, tá certo? Na verdade, os recursos escassos, eles são 5. Mas porque nós temos algumas coisas em comum entre o mesmo grupo, nós acabamos dividindo ele nesses 4 grupos gerais, né? Que são humano, financeiro, material e tecnológico, tá certo? Terceira alternativa. Eventos econômicos não têm relação com os produtos e serviços gerados por uma empresa. Errado, né, gente? Os eventos econômicos, as atividades que são desenvolvidas, os produtos e serviços que são prestados, têm total relação, sim, né, com o resultado dessa empresa. Então, os produtos e serviços é que vão permitir a geração de riqueza, é que vão permitir o desenvolvimento econômico dessa empresa. Então, essa alternativa aqui está errada. Quarta e última alternativa, o comportamento das pessoas no âmbito diretivo ou de execução influi no resultado das atividades da empresa? Corretíssimo, né? Com certeza, nós estudamos aí os subsistemas que fazem parte de uma empresa e um desses subsistemas está relacionado exatamente às pessoas, né? A preocupação
com o comportamento das pessoas, com a motivação, com o treinamento, enfim, com a questão das necessidades vitais das pessoas que fazem parte daquela empresa. Então, não existe empresa sem pessoas. E o comportamento dessas pessoas, com certeza, vai influenciar lá no resultado das atividades dessa empresa. Quanto mais motivada uma pessoa está, mais ela produz. Ok, gente? Então, vamos agora para a questão de número 2, que é uma questão onde pede-se para preencher com V ou F, né? V para verdadeiro, F para falso. Vamos aqui, são 4 alternativas também. Na primeira diz assim: organização requer a coordenação de atividades de um grupo para atingir os objetivos determinados a partir do estabelecimento de processos explícitos. Alternativa verdadeira, né? Toda empresa, ela precisa deixar seus objetivos ali explícitos, né? Todos que fazem parte daquela empresa precisam ter o conhecimento em relação ao que essa empresa está almejando. E esses objetivos devem ser só estabelecidos, colocados em papel? Não, eles devem ser organizados e devem ser o quê? Controlados. Tem que haver uma coordenação aí de atividades para que eu consiga chegar ao alcance desses objetivos. Eu preciso coordenar ações para atingir esse objetivo. Então, a organização, ela requer, sim, uma coordenação de atividades, né? De um grupo ou de vários grupos, né? Dentro daquela empresa. Segunda alternativa, sinergia entre as partes significa que a sua soma será igual ao todo? Falso, né, gente? Quando eu falo aí de sinergia, eu estou falando o quê? De uma ação associada, né? De se somar forças. Afinal, uma empresa, né? Ela é formada por vários elementos, né? Por várias equipes, vários subsistemas que estão se relacionando, mas juntos eles estão o quê? Realizando ações, né? Se associando para se atingir o objetivo daquela empresa. Então, quando eu falo em sinergia, eu estou falando de cooperação entre as partes de uma empresa. E essa cooperação, ela significa o quê? Que, na verdade, o todo é que é superior à soma das partes. Eles não são iguais. O todo não é igual a soma... Aliás, a sua soma, ela não é igual ao todo. Né? O todo, ele é superior à soma das partes. Por quê? Porque eu chego muitas vezes a um resultado superior. Por quê? Porque aquele todo, aquele conjunto, juntos eles apresentam características que em determinados grupos, né, individualmente falando, essas características não existem. Então, eu tenho um grupo A, um grupo B, um grupo C. Esse grupo A pode ter uma característica X que o grupo B não tenha, ou C não tenha, entendeu? Então, individualmente falando, essa característica, ela não pode não estar presente em todos os grupos. Mas quando eu faço essa sinergia, quando eu faço esse trabalho de cooperação, lá no final eu vou obter um resultado por conta dessa característica. Essa característica, ela vai estar presente lá no resultado final. Então, o todo ele acaba se tornando superior à soma das partes, tá bom? Então, por isso essa alternativa ela é falsa. Terceira alternativa, um sistema aberto efetua intercâmbios com o meio com a finalidade de tornar-se viável, reproduzir-se, adaptar-se e continuar sua existência. Com certeza, né? Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Nós já sabemos que a empresa ela é comparada a um sistema, e um sistema aberto, justamente por conta desse intercâmbio, né? Por conta dessa troca de experiência, por conta da influência que a empresa
sofre, né, do meio que ela está inserido e também ela influencia esse ambiente. Então, o sistema aberto, ele vai permitir esse intercâmbio, sim, com finalidade de se reproduzir, de se adaptar, enfim, de continuar a sua existência. E a última alternativa, a reposição de recursos econômicos consumidos com agregação de valor pelos bens e serviços resultantes e atendimento das necessidades do mercado são uma ameaça à continuidade da empresa. De forma alguma. Não é uma ameaça, pelo contrário, é uma necessidade. Então, essa alternativa aqui ela é falsa. Por quê? Porque uma empresa, para que ela continue de portas abertas, ela continue atendendo às necessidades do mercado, ela precisa sim estar com os seus produtos e os seus serviços ali sendo repassados para esse meio. Então, ela precisa fazer a reposição desses produtos e desses serviços, né? Sempre buscando melhoria. Mas existe essa necessidade. Então, eu não posso oferecer um produto ou um serviço hoje, amanhã o cliente volta necessitando desse produto ou desse serviço e eu não tenho mais. Então, se eu não tiver esse produto ou esse serviço, o que vai acontecer? Esse cliente vai procurar outra empresa e eu vou perder aquele cliente. Então, se eu for começar a perder cliente, essa empresa ela vai acabar fechando as portas. Então, é o contrário, né? Ela necessita ir fazer a reposição desses recursos, né? Para que ela possa continuar em funcionamento, continuar atendendo seus clientes, continuar aí fechando, preenchendo essa lacuna no mercado, ok? Agora nós vamos para a questão de número 3. Questão de número 3, muito simples, é apenas um questionamento que diz o quê? Pergunta o quê? A missão de uma empresa consiste. Então, o que é a missão de uma empresa? É uma meta estabelecida para um período? Não, né? É um procedimento padrão para uma determinada linha de produto ou serviço? Também não. É a razão de sua existência na linha de atividades que pretende seguir? Com certeza, né? Então, a missão, ela é a razão de existência, é o motivo pelo qual aquela empresa está ali de portas abertas, é o que vai permitir a sua continuidade no mercado, é o seu objetivo geral, é o seu objetivo estratégico, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu defendo, é o meu subsistema institucional. É aquilo que eu defendo, são os valores, as expectativas que eu coloco na existência daquela empresa. Então, missão, tá, é a alternativa correta. Letra C, tá? É a razão de existência de uma empresa na linha de atividade que ela pretende seguir. Questão de número 4. Novamente, assinar V ou F, tá? Então, vamos debater aqui as opções. Primeira alternativa, a missão de uma empresa confunde-se com a de seus proprietários? Falso, né, gente? A missão de uma empresa é uma coisa, a missão dos proprietários é outra. Nós vimos que as empresas, elas têm o quê? Objetivos sociais e objetivos econômicos, né? Mas, na verdade, os proprietários, eles só têm objetivos o quê? Econômicos. O proprietário, ele só objetiva o lucro, a geração de riqueza. Né? Agora, a empresa não. A empresa, ela existe, o primeiro passo dela é exatamente a missão dela, porque ela existe por conta de uma lacuna que ela está pretendendo fechar naquele ambiente, ela tem uma razão de existência e essa razão de existência tem relação com o seu objetivo social, com a utilidade social dessa empresa naquele mercado.
O seu produto ou o seu serviço vai de encontro à necessidade daquela população, daquele mercado. Já o proprietário, não. Sempre o objetivo de um proprietário é a riqueza, é o lucro. Então, nós não podemos confundir a missão de cada um deles, tá bom? Inclusive, nós sabemos até que existe o princípio da entidade, que é o princípio que diz que nós devemos o quê? Separar o patrimônio da empresa do patrimônio do proprietário. Por quê? Porque são dois patrimônios diferentes, com missões diferentes, tá bom? Então, alternativa aí, falsa. Segunda alternativa, a sobrevivência de uma empresa depende somente do lucro expresso em suas demonstrações financeiras? De forma alguma. Outra alternativa aí, falsa. Nós sabemos que, na verdade, o lucro, o resultado que essa empresa vai atingir é uma consequência de várias ações que foram desempenhadas por essa empresa. Então, os próprios objetivos sociais dela, né, a própria missão dela, ela só existe por conta dessa missão, ela só continua atuando naquele mercado por conta dessa missão. Então, a sobrevivência dela não depende do lucro. Pelo contrário, o lucro é uma consequência das ações que essa empresa vem oferecendo no mercado. Alternativa C. Os objetivos econômicos de uma empresa visam o aumento da riqueza? Com certeza, né? Então, alternativa aí, verdadeira, né? Os objetivos econômicos visam a geração de riqueza, o desenvolvimento, né, o crescimento dessa empresa. Alternativa D, os objetivos sociais de uma empresa sobrepõem-se aos econômicos? Falso. Por quê? A princípio, nós até podemos pensar dessa forma, não? Então, os objetivos sociais, eles são mais importantes que os econômicos, mas na verdade não, gente. Esses objetivos, toda empresa ela tem tanto objetivos sociais como objetivos econômicos, e um não elimina o outro, ou não coloca o outro em posição secundária, ou não se sobrepõe ao outro. Na verdade, os dois são importantes, né? Então, eu preciso ter uma utilidade, a empresa precisa ter uma utilidade social? Precisa, mas ela também precisa ter resultado, ela também precisa ter lucro. Né? Se ela não tiver lucro, ela não vai conseguir se manter no mercado, a não ser que ela seja uma entidade, né? Uma entidade filantrópica, que sobrevive aí de doações, mas mesmo assim ela vai precisar de recursos econômicos, mesmo que venham de doações e não das atividades econômicas que são prestadas por ela, né? Dos eventos econômicos, mas ela vai necessitar de recurso. Então, toda empresa ela necessita das duas coisas, ela necessita atender o social, ela necessita atender a necessidade do mercado, mas ela necessita também de recursos para continuar operando. E a última alternativa, o resultado econômico pode ser definido como a variação da riqueza em um período de tempo definido. Falso, gente. Essa questão aqui ela é muito simples e pode ser muito confusa. É um pequeno detalhe, se você não observar. Na verdade, o resultado econômico, ou seja, a variação econômica de um período, eu preciso ter pelo menos 2 períodos para que eu possa fazer essa comparação. Por exemplo, eu quero saber qual foi o resultado econômico do ano, eu tenho um resultado econômico de 2019, aliás, de 2018 e de 2019. Então, eu quero saber qual foi a variação econômica, ou seja, esse resultado cresceu de um ano para o outro, ou ele diminuiu? Qual foi, então, essa variação? Eu preciso estar comparando aí os resultados econômicos dos 2 períodos, tanto de 2018 como de 2019. Então, se, digamos, essa empresa ela teve um resultado econômico em 2018, de 18 milhões, e em 2019, 20 milhões, então quer dizer que ela teve aí uma variação positiva, né? Porque houve um crescimento aí de 2 milhões. Então, eu preciso aí, pelo menos, de 2 períodos de tempo, tá, gente? Não somente um, como a questão diz. Por isso que a questão
a opção aqui, ela é falsa. E a quinta e última questão a ser analisada por nós nessa videoaula de hoje, está pedindo para fazermos a correspondência, ou seja, de um lado eu tenho aí todos os subsistemas que nós estudamos, né, que estão presentes em uma empresa, subsistema institucional, o físico operacional, o subsistema de informação, o subsistema organizacional formal, o sócio-psicocultural e o de gestão. E do outro estão os possíveis conceitos, né, de cada um desses subsistemas. Então, nós vamos aí fazer essa associação. Então, é mais interessante nós lermos na ordem da segunda coluna, né? E aí identificarmos que subsistema é esse. Então, vamos começar aqui com a primeira opção do possível conceito. É o processo de planejamento, execução e controle. Essas três etapas estão relacionadas ao quê? Ao processo de gestão. Então, toda empresa, quando está ali gerindo aquela organização, está sendo gerida, há uma preocupação com o planejamento, com a execução e com o controle. Então, que subsistema é esse? O subsistema de gestão. Tá aqui a letrinha F. Então, nós vamos colocar aqui a letrinha F. Próximo, coleta e processamento de dados e geração de informações aos usuários, né? Aos seus usuários. O que essas informações é uma preocupação de que subsistema? Então, toda empresa ela tem que ter uma preocupação em informar sua clientela, em informar seus funcionários, em informar aquele mercado a respeito das suas normas, a respeito da sua política de organização, a respeito dos seus produtos, dos seus serviços. Então, essa preocupação com as informações, elas fazem parte de que subsistema, né? O subsistema de informação. Então, tá aqui, ó, alternativa C, letrinha C. Próximo, conjunto de pessoas que formam uma empresa em todos os escalões. Nós já debatemos a respeito, né? Que toda empresa é formada por pessoas e existe aí um subsistema que se preocupa exclusivamente com as pessoas, com o seu comportamento, com a sua motivação, né? Com o treinamento dessas pessoas, que é o subsistema sócio-psicocultural, tá bom? Então, a alternativazinha é... Próximo, conjunto de crenças, valores e expectativas. Então, o que a empresa defende? O que ela acredita? Em que ela se baseia aí para criar a sua missão? Né? Tem um subsistema que se preocupa com a missão da empresa, que é o subsistema institucional. Então, letrinha A. Próximo, conjunto de elementos, exceto as pessoas, necessárias à operacionalização. Se é exceto as pessoas, então, para que uma empresa funcione, eu preciso das pessoas e preciso dos recursos físicos, né? Dos recursos materiais. Nesse caso, o subsistema que se preocupa em suprir a empresa com esses recursos escassos, né? Materiais, é o subsistema físico operacional, né? Então, todos os itens físicos, né, tecnológicos fazem parte desse subsistema. E para finalizar, agrupamento de atividades, grau de delegação de poder e a atribuição de responsabilidades, né? O organograma da empresa, as funções, quem ocupa cada função, qual é a responsabilidade daquela função, quais as atribuições daquela pessoa que fica naquela função, né? Então, essa preocupação aí faz parte do subsistema organizacional ou formal, né? Alternativa D, dependendo aí de como essa empresa ela é organizada, se é de forma vertical, se é de forma horizontal,
tudo isso vai ficar esclarecido no subsistema organizacional, tá bom? Então é isso, gente. Eram essas as questões que eu gostaria de analisar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido a resolução de cada uma delas, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula.